Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o dólar americano se estabeleceu como a moeda de confiança no cenário internacional. Ele não é apenas o meio de troca mais utilizado no mundo, mas uma âncora para as economias globais. O dólar sempre foi sinônimo de estabilidade, segurança e controle. Mas, nos últimos anos, uma série de eventos tem colocado em xeque essa hegemonia. A exclusão dos bancos russos do sistema SWIFT, por exemplo, usada como sanção pelo envolvimento da Rússia no conflito na Ucrânia, trouxe uma nova onda de incertezas para o mercado financeiro global. Se os bancos russos podem ser excluídos de um sistema tão essencial, quem será o próximo? E mais importante, o que as outras nações estão fazendo para evitar essa dependência do dólar e do sistema americano? A resposta: elas estão criando suas próprias alternativas. E ninguém está mais à frente dessa corrida do que a China. E o primeiro passo para essa transformação está no desenvolvimento de um sistema que desafia o próprio SWIFT, o CIPS, o Sistema de Pagamento Interbancário Transfronteiriço. Mas o que é o SWIFT e por que ele é tão importante? O SWIFT, ou Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, foi criado em 1973 para resolver um problema urgente: como garantir que os pagamentos internacionais fossem feitos de forma eficiente e segura. Antes do SWIFT, as comunicações financeiras eram realizadas por telex, um sistema antigo e cheio de falhas. O SWIFT trouxe uma revolução ao conectar bancos do mundo todo através de mensagens seguras e padronizadas. Atualmente, mais de 11 mil instituições em mais de 200 países utilizam o SWIFT, com cerca de 5,6 bilhões de mensagens sendo trocadas anualmente. Isso o coloca no centro das operações financeiras globais. Entretanto, esse poder também se tornou uma arma de controle. Quando os Estados Unidos excluíram os bancos russos do SWIFT, ficou claro que o sistema poderia ser utilizado como uma ferramenta de coerção política. E essa imprevisibilidade preocupa muitos países. Agora, imagine um sistema que desafie essa hegemonia. É aí que entra o CIPS, o Sistema de Pagamentos Internacional da China, lançado em 2015. Diferente do SWIFT, o CIPS não se limita a enviar mensagens entre bancos. Ele também processa diretamente os pagamentos, tudo isso centrado no uso da moeda chinesa, o renminbi. Esse sistema vem crescendo rapidamente. Em 2024, o CIPS já contava com 3 mil instituições em 167 localidades, sendo muitas delas parte da iniciativa do Cinturão e Rota, um ambicioso projeto chinês de investimentos globais. E isso é só o começo. O CIPS oferece dois tipos de participantes: diretos e indiretos. Os diretos são as instituições financeiras que possuem uma conta no CIPS, enquanto os indiretos dependem dessas instituições diretas para acessar o sistema. Essa divisão dá uma flexibilidade que o SWIFT não tem, mas o que realmente preocupa os Estados Unidos e outros países que dependem do SWIFT é o potencial do CIPS em quebrar a dependência do dólar. Imagine um futuro onde grandes transações internacionais acontecem sem a necessidade de passar pelo SWIFT ou pelo dólar americano. Um cenário onde o renminbi chinês começa a ser amplamente aceito como uma moeda internacional. E essa não é uma possibilidade distante. A China está avançando ainda mais com a criação de sua moeda digital, o e-CNY, ou renminbi digital. Esse novo sistema pode eliminar a necessidade de intermediários como o SWIFT ou até o próprio CIPS. As transações seriam feitas diretamente entre os usuários através de carteiras digitais. Em 2022, o sistema de moeda digital da China já contava com mais de 261 mil carteiras digitais e mais de 87 bilhões de renminbi em circulação. Isso representa um passo monumental rumo à independência financeira da China em relação aos sistemas dominados pelos Estados Unidos. A ascensão do CIPS e o desenvolvimento da moeda digital chinesa são sinais claros de que o jogo financeiro global está mudando. O dólar americano, que por tanto tempo dominou o mundo, agora enfrenta uma concorrência real. E a pergunta que fica é: como o restante do mundo vai reagir? Será que o dólar conseguirá manter sua hegemonia ou estamos prestes a ver uma nova era de diversificação? Tá sobre isso. O Império Romano ficou 300 anos em declínio, né? Então, quando a gente fala na quebra da hegemonia do dólar, certamente não é que não vá acontecer, mas ela é lenta, gradual, né? E ela vai, assim, não é que isso não seja um fato, né? Mas só que não dá para imaginar que seja algo que vai acontecer de uma hora para outra. O que mais me preocupa em todo esse processo, enquanto a gente tem moedas atreladas a estados, né, com um regime, de alguma maneira, que controla que ele não pode ser pautado apenas pelo interesse econômico, financeiro ou capitalista, mas também pelo interesse de Estado, né, é uma situação. Mas o que mais me preocupa são essas criptomoedas, né, que tu gera um sistema
de acumulação financeira, de trocas e de tão significativo, sem controle, sem tanta transparência. Isso me preocupa, do ponto de vista do risco que isso pode gerar em termos de lavagem de dinheiro, enfim, e tudo que diz respeito à estruturação do crime organizado, né? Porque o crime organizado transnacional, ele depende desses mecanismos. E aí, para isso, e isso acaba ferindo o funcionamento das instituições na medida em que corrói, né, vai corroendo os órgãos públicos que tem que manter. Então, o mercado tem que ter a sua lógica, o Estado tem a sua lógica e a sociedade tem a sua lógica. Quando um começa a corromper o outro, fica disfuncional, né? Então, eu acho que essa realidade do dólar é algo que me parece que está dado por conta da multipolaridade. A China se estruturou, a globalização que estava esperada, que foi conduzida e guiada pelos Estados Unidos em grande parte, se mostrou não só benéfica aos Estados Unidos, mas também a muitos outros países que conseguiram se adaptar nesse mecanismo e nessas oportunidades. Mas o dólar vai reduzir de relevância lenta e gradualmente, né? Mas eu acho que a realidade das criptomoedas, eu acho que o que mais me intriga, o que isso vai abrir em termos de dimensões predatórias do capitalismo. Mas você não acha que o empresariado que importa, ele vai importar da China, ao invés dele, como você estava comentando, Fernando, ao invés dele comprar dólar para ir mandar dólar, ele compra direto na moeda chinesa para ele, é muito mais negócio, como você estava falando. Explica isso aí melhor para a gente. Aqui na fronteira tem se utilizado muito, né? As moedas digitais, as criptomoedas, né? Nem é o Bitcoin, são outras moedas paralelas para se fazer negociações de importação e exportação, saindo do sistema aí tradicional utilizado. Além desses, né? Além desses, queria comentar, Júlio, talvez voltando um pouquinho, com sua permissão, essa questão que o Gustavo levantou, né? Que as coisas são lentas, graduais, né? E mudam até de gerações, tu vê, os tratados, os acordos, até chegar à implementação. Então, é importante isso, né? A gente levantar essa discussão, passar a informação para a população, né? Que tu vê, extrapola o mandato de um gestor, de um presidente, né? São mais, então toda a população tem que querer e exigir que o nosso gestor vá no mesmo caminho, né? Tem que ser o que a gente chama de plano de Estado e não plano de governo, né? Você vê que o Pix, por exemplo, foi no governo Dilma que se pensou, aí pegou a gestão do Temer, aí no Temer que começaram a fazer toda a estruturação no Banco Central, mas foi implantado no governo Bolsonaro. O Bolsonaro nem sabia. Tem várias iniciativas assim, né? A nossa ponte, da ponte da integração, é do Fernando Henrique Cardoso, de 52. Só para imaginar, e a gente ainda não está rodando nela. E ainda não estamos usufruindo dela, pronta, né? Infelizmente. Se bem que Mas o tema da lavagem de dinheiro é que o Fernando também tem uma dimensão no tributário internacional, né, Fernando? Isso também é uma situação que... Existem normas impostas pela Receita Federal para se comunicar aos agentes financeiros quem está negociando, né? Mas quem está no ilícito não se preocupa com isso e não compra via corretoras. Então, ninguém fica sabendo. Me preocupa, claro, a questão do lastro dessas moedas digitais, né? Porque elas valem tanto quanto a gente achar que elas valem. Então, tem uma certa insegurança. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? O que vão acontecer. Sim, mas o Bitcoin, Fernando, está valendo 600 mil reais ou mais, 600 mil reais. Eu fico impressionado com isso. Esse é o volume de capital disponível. Que perdeu dinheiro com isso. Que ganhou. Que perdeu, que ganhou. E que num clique pode não valer mais nada. Né? Exato. Num clique pode não valer nada. Você que está assistindo, viu? É esse comentário dessas pessoas assim, super, hiper antenada, que entende muito, viu? O que você achou desse papo aí? Aproveita.